3 jogos para o Santos se livrar do rebaixamento. É isso mesmo que vocês escutaram. Se o Santos continuar na zona de rebaixamento depois dos próximos 3 jogos, o rebaixamento está decretado e eu vou explicar o porquê. O Santos enfrenta na sequência Cruzeiro, Bahia e Vasco, sendo Cruzeiro e Vasco na Vila Belmiro e pega o Bahia fora. Teoricamente, são 3 times que estão ali brigando para não cair. O Cruzeiro ainda não, né? O Cruzeiro está um pouquinho acima, mas nos últimos jogos vem desempenhando um papel muito ruim. Então, assim, algo me diz que o Cruzeiro pode entrar nessa zona, como diz o professor Luxemburgo, na zona da confusão. O Bahia está ali pertíssimo, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, e o Vasco que está atrás. Então, para o Santos, nesse momento, e eu que sou santista, falo isso com propriedade, eu acho que são 3 jogos para definir o futuro do Santos no Campeonato Brasileiro. Eu acho sim, na verdade eu tenho meio que plena convicção que se o Santos não terminar depois dessas 3 rodadas fora da zona de rebaixamento, eu acho que dificilmente vai escapar. Por quê? Primeiro que são confrontos diretos, com exceção ali do Cruzeiro, que está um pouco acima, mas Vasco e Bahia são confrontos diretos. E se você, por exemplo, empata com o Vasco ou perde do Vasco em casa, é um resultado horroroso. Contra o Cruzeiro, a mesma coisa. Então, assim, eu acho que a conta ali do Aguirre, nesse momento, é fazer de 7 a 9 pontos. Vai ser difícil? Vai ser difícil. E eu explico por quê. O Santos não vem jogando bem. O Santos já estreou a maioria dos seus reforços. Provavelmente falta só o Morales, que talvez estreie contra o Cruzeiro. Mas assim, vai começar no banco de reserva. Do restante, todos os titulares, todos os reforços já estrearam. E o Santos hoje eu afirmo, hoje é dia 12 de setembro, eu afirmo categoricamente que o Santos tem o pior futebol praticado no Campeonato Brasileiro. Se você assistiu Santos e América, por exemplo, você sabe do que eu estou falando. Então, a questão hoje do Santos passa, sim, por fazer os 3 pontos, passa, sim, por tentar fugir do rebaixamento, mas também passa por melhorar o desempenho, que eu vou falar para vocês, é um dos desempenhos mais horrorosos atualmente, se não for o pior, que eu acredito até que seja o pior futebol praticado no Campeonato Brasileiro, apesar de não ser o lanterna, visto que o América, que era o lanterna, jogou como jogou contra o Santos e ganhou até com facilidade do Santos. Estava mais fácil o América fazer o 3º gol do que o Santos fazer o primeiro, e o jogo acabou 2-0. Então, assim, santistas, são 3 rodadas que pode sim definir o futuro do Santos. E isso é bom, mas ao mesmo tempo é assustador, porque se o Santos conseguir ali 3 pontos, 4 pontos, nessas 3 rodadas, dificilmente vai conseguir escapar. Lembrando que depois o Santos pega o Inter, depois o Santos pega o Red Bull, que não é um jogo fácil, o Red Bull está lá em cima na tabela, pega o próprio Palmeiras no Allianz Parque, e o Palmeiras talvez brigando ali já para colar no Botafogo, a gente não sabe o que vai acontecer nessas próximas rodadas. Então, assim, o Santos precisa fazer 3 excelentes jogos. Obviamente que o mundo perfeito são 9 pontos. É muito difícil conseguir, é muito difícil ver essa evolução do Santos. Desde que o Aguirre chegou, eu acho que assim, o Santos melhorou um pouco em relação ao que estava sendo mostrado com o Paulo Turra. Porém, ainda está muito longe, mas muito longe do que o Santos ainda pode apresentar e deve apresentar para melhorar. Prova disso, volto a repetir, foi o que aconteceu do América Mineiro, que foi talvez, cara, um dos jogos mais vergonhosos que eu vi na história do Santos Futebol Clube. E aí eu não digo pela derrota, já vi derrotas de 7, já vi derrotas de 6, já vi algumas goleadas que o Santos sofreu, mas assim,
o que mais me incomoda nesse atual elenco do Santos, o que mais me incomoda nesse atual time do Santos é a postura. Porque é o que eu falo, perder é da vida. Você não tem como vencer todos os jogos. É impossível você ganhar, ainda mais com um elenco como o Santos, você ganhar todos os jogos, brigar por título. É um elenco que não vai brigar por título. O Santista sabe disso. Mas o que incomoda os Santistas, e assim como me incomoda demais, é a postura. É você não brigar por toda a bola, é você não se empenhar ao máximo, é você não dar carrinho, é você não brigar, é você não lutar. E isso hoje é o que mais me incomoda o Santista. Porque é um time apático, é um time extremamente, como que eu posso dizer assim, é um time, além de apático, é um time apagado, é um time que não tem gana, é um time que você fala assim, pô, você não vê os caras mordendo, com exceção do jogo contra o Grêmio, e o primeiro tempo ali contra o Galo, mesmo tava perdendo ali, e o resto é um time ali, tipo, passivo, sabe? É um time passivo, que vê as coisas acontecendo e não faz nada para mudar isso. Então, assim, ou o Santos ganha esses 3 jogos, ou pelo menos consegue 7 pontos nesses 3 jogos, ou a situação do Santos vai ficar muito complicada no Campeonato Brasileiro. Lembrando, Rogério Ceni chegou ao Bahia. Talvez o Bahia pode crescer com o Rogério Ceni, coisa que vinha patinando ali com o Renato Paiva. O Vasco já melhorou com o Ramon Dias. Já é um outro time, apesar de não ter vencido os últimos jogos, mas assim, é um time que você vê um futebol de evolução, tanto que deu um baita sufoco no Palmeiras ali, até dependendo ali do que aconteceu no VAR, o Vasco poderia até ter vencido, até empatado ali, que foi um VAR bem polêmico que aconteceu. O próprio América Mineiro vem de 2 vitórias seguidas. Então, assim, o Santos nos últimos 4 jogos só conseguiu uma vitória, que foi contra o próprio Grêmio, lá na Vila Belmiro, com aquele gol espírita. Então, assim, o Santos precisa melhorar o seu desempenho e, além do desempenho, precisa fazer pontos. Precisa fazer pontos. Porque senão você vai ver o Bahia distanciando, você vai ver o Goiás distanciando, você vai ver times ali. O Cuiabá uma hora vai voltar a vencer, também está numa fase ruim, mas também tem tudo para voltar a vencer. São 4 derrotas seguidas do Cuiabá. Então, assim, o Santos precisa urgente fazer 9 ou, no mínimo, 7 pontos nessas três próximas rodadas. É muito complicado, é muito difícil, mas é a única forma que o Santos tem de não cair nesse Campeonato Brasileiro. Se ficar naquela coisa, time grande não cai, não sei o que, não vai cair e tal, cai. O maior exemplo disso, eu canso de falar isso, é o Grêmio 2021. O Grêmio 2021 não era time para cair. Se você comparar o elenco do Grêmio 2021, comparar o elenco, por exemplo, do Santos 2021, é gigantesca a diferença. Ó. O elenco do Grêmio era muito melhor do que o do Santos. E o Grêmio disputou a Série B em 2022. Então, assim, ou o Santos abre os olhos, ou o Santos para com essa coisa que eu vejo muito no Twitter, do Santista. Mas esse elenco é digno de cair. Não, não é digno de cair, mas pode cair. Se os jogadores não tiverem vergonha na cara, que falta para muitos, vergonha na cara de se comprometer mais, de disputar cada bola, o Santos vai cair. Então, assim, ou o Santos muda a sua postura, ou o Santos começa a ganhar jogos seguidos e também não perder todos os jogos fora de casa, ou o Santos vai brigar até o final do campeonato para não cair e no final, em dezembro, pode até estar na segunda divisão. Então, assim, esses 3 jogos serão fundamentais para o Santos mudar a sua sorte no campeonato. Não deixa de seguir aqui e se inscreve aqui no canal da Dona Lúcia. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia. Curta esse vídeo, compartilha esse vídeo e bora lá que vai ter vídeo aqui todos os dias sobre Campeonato Brasileiro, sobre Premier League, sobre Champions League, sobre qualquer assunto relacionado ao futebol.